agora nós estamos em contato com o nosso convidado, que cordialmente atende nosso programa. Ele que é advogado, jornalista, também mestre em relações internacionais, doutor em comunicação, ele que já trabalhou nos principais jornais do Brasil, Tribuna da Imprensa, Jornal O Globo, Jornal do Brasil, Revista Isto É. Desde 2000 está na Rede Globo, começou como chefe de reportagem da parte de esportes, atualmente está no setor de projetos especiais da Rede Globo de televisão. Dr. Sidney Garamboni. Dr. Sidney, boa tarde. Prazer tê-lo no Espaço da Inclusão, tudo bem? Ô, Felipe, boa tarde, tudo bem? Mas não precisa chamar de doutor, não. Esse meu currículo aí você turbinou, hein? O advogado eu fiz só 3 meses, acabei não desistindo e fiz realmente o mestrado na PUC, mas ainda não sou doutor. Pode chamar só de Sidney que tá ótimo. Ah, ok. Seu Sidney, como que nasceu aí para o senhor, né, a vontade de se tornar jornalista? Pois é, eu estava, né, no colégio, né, no ensino médio, e com aquelas dúvidas de sempre, né, do como é que eu vou fazer, na época o vestibular, né, que é para onde que eu vou fazer, e realmente eu tinha 3 áreas de interesse, assim, né, eu acho. Direito, né, que eu fui fazer depois, mas realmente não me adaptei. Eu gostava muito de teatro, gostaria de ter feito, assim, uma faculdade de teatro, eu fazia teatro amador na juventude e tal, e faltando, assim, poucos meses para a inscrição, uma amiga minha, da minha turma do colégio, falou: eu vou fazer jornalismo. Eu falei: jornalismo? Opa, acho que isso aí pode ser legal, hein? E aí, aparentemente, uma coisa que foi meio assim, numa dica de última hora, eu depois vi que era a minha vocação mesmo. O senhor trabalhou em praticamente todos os meios de comunicação, né, entre revista, jornal, depois nas emissoras de televisão. Queria que o senhor falasse como é que está atualmente, na sua visão, o jornalismo, as adaptações que o jornalismo passou nesse período. Eu acho que realmente o jornalismo teve um período de muito questionamento recente, foi quando explodiram, né, as redes sociais. Porque começou a ficar uma ideia, digamos assim, de que qualquer pessoa poderia noticiar, né? Qualquer pessoa poderia, digamos assim, ser um jornalista e tal. E depois viram que não, né? Existe mais coisa envolvida aí. Muitas vezes a pessoa tinha, na época, um blog, um site, uma coisa assim, ela colocava as coisas, mas quando a pessoa, o leitor ou o ouvinte, ia querer realmente confirmar a informação, ela acabava indo para os veículos mais assim conhecidos, mais tradicionais, né? Então, assim, o jornalismo teve que se adaptar, teve que, talvez, ficar mais aberto a participações, teve que se modernizar para poder seguir as novas tendências. Eu acho que hoje a gente já chega a uma certeza, assim, de que o jornalismo continua sendo fundamental e que ele não é um concorrente dos novos meios e das novas plataformas. Pelo contrário, elas são complementares. O senhor acha que aquele jornal impresso mesmo que se tinha antigamente, ele ainda vai permanecer ou ele tem a tendência realmente de acabar? O impresso, né? Pois é, essa é uma pergunta bastante difícil, porque muita gente decretou que o rádio ia morrer, né? E, na verdade, o rádio não morreu. Quando a internet chegou, o que eu mais ouvia era, poxa, o rádio, agora ninguém mais vai ouvir rádio. E, na verdade, o rádio continua sendo, por incrível que pareça, o mais imediato, né? Se você liga o rádio, ligou, e você ouve uma notícia, a Rainha Elizabeth morreu. Em 1 segundo você ouviu. Né? E, eventualmente, no celular você vai demorar um pouquinho mais, eventualmente a conexão, você vai ter que botar lá o botão e tal. Então, assim, o rádio continuou sendo um veículo, assim, também importante dentro do seu espectro aí de atingir pessoas. Já o jornal impresso, ele realmente, assim, a maioria dos jornais impressos está tendo a tiragem diminuída, né? Por exemplo, eu estava reparando que há pouco tempo a gente recebia muito jornal impresso gratuito, né? Nos sinais de trânsito e tal. Hoje já não tem. Eu acho que talvez as empresas que faziam perceberam que não era tão lucrativo assim.
Então, eu acho que acabaram descontinuando. Eu acho que, com o tempo, talvez fique assim, uma tiragem muito pequena para leitores que ainda gostam daquele hábito de ler um jornal em casa, numa varanda, tranquilo e tal. Mas, assim, no caso dos jornais, o grande desafio eu vou continuar sendo jornal, mas não impresso. Então, a gente tem alguns exemplos lá fora, né? O New York Times, nos Estados Unidos, o The Guardian, na Inglaterra, em que eles aumentaram o número de colaboradores, de pessoas que colaboram com um pouquinho de dinheiro para poder manter o negócio. Mas, realmente, a questão do papel, eu acho que pode estar com os dias contados mesmo. Assim como as revistas, por exemplo, o senhor trabalhou na revista Isto É também, né? Inclusive cobriu Copa do Mundo. As revistas é a mesma coisa? A revista talvez ela dure um pouquinho mais, né? Porque eu acho que a revista tem um caráter analítico maior. Mas o que acontece hoje, eu acho, é que as pessoas estão muito sem paciência, né? Você manda um áudio para um amigo de 1 minuto e meio, é capaz de ele botar naquela velocidade de 2 vezes. Então as pessoas não conseguem nem ouvir um áudio. Antigamente, se eu começasse a ver um filme, eu jamais desistiria desse filme. Hoje, com a lógica do streaming, você tem a possibilidade de parar e nunca mais voltar. Então, assim, a revista, ela também acho que pode estar com dias contados, mas talvez ela demore um pouco mais. E a sua passagem pela Isto É? A passagem foi muito boa, foi muito diferente do que eu fazia até então, né? Porque eu estava acostumado com os jornais diários, né? Então, lá eu aprendi muito a fazer reportagens especiais, né? Você ficar mais tempo apurando, você ficar mais tempo entrevistando uma pessoa, porque você tinha mais dias para escrever. Então, praticamente toda a reportagem era uma coisa especial. Foi muito interessante, porque lá eu aprendi muito a questão de você aprofundar um tema que, às vezes, no dia a dia, no jornal impresso, ou mesmo no rádio, televisão, é tudo muito rápido, né? Então, a gente não tinha a chance de ter mais calma. E a cobertura da Copa? Foi uma das coisas mais incríveis, né? Eu já cobri uma Olimpíada e 3 Copas, assim, é inesquecível, né? Copa do Mundo, para quem gosta de esporte, eu acho a coisa mais bacana, porque, claro que eu torço para o Brasil, mas eu não fico desesperado, eu torço mais para a Copa do que para o Brasil. Eu quero uma Copa incrível, quero jogos legais, histórias, personagens surgindo, os personagens se despedindo. Se o Brasil ganhar, ótimo, se não ganhar, tudo bem também. Deixa os outros ganharem um pouquinho. O senhor tem uma frase, né, que o senhor utiliza bastante, futebol também é cultura, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse ponto de vista. Pois porque durante muito tempo, né, se dizia que o bom jornalista de futebol era aquele cara que sabia de cor e de memória a escalação do Flamengo em 1967, quem era o atacante do Fluminense em 53, qual era a escalação da primeira academia do Palmeiras e tal. E com o tempo, né, com o desenvolvimento da internet, dessas ferramentas de busca, desses arquivos digitais em que você realmente tem uma dúvida e você procura rapidamente hoje no celular e resolve essa dúvida em pouquíssimo tempo, quem foi a academia do Palmeiras e essas outras informações, que eu comecei a sentir que, na verdade, você cobrir futebol não era cobrir só o jogo, né? Futebol era muito mais que um jogo, era muito mais que as 4 linhas. Cada time tem uma espécie de característica, cada torcedor tem uma alma que eu acho que é diferente. A alma do torcedor botafoguense é diferente da alma do cruzeirense, do gremista. Então eu comecei a ver muito o futebol como um espetáculo cultural, seja na importância que ele tem de socialização, né? Às vezes você entra assim num prédio em que o dono da empresa vai falar de futebol com o ascensorista. Então, assim, eu acho que o futebol tem essa capacidade de socialização muito saudável. Então, por isso que eu sempre falei, futebol é cultura e vice-versa, cultura também é futebol. Mesmo para as crianças, né, ter essa questão do ensino do futebol, o outro amigo se torcer para outra equipe, né, o aprendizado, né, do futebol. Países que também não tinha tanto. Tolerar, né? É muito difícil hoje em dia, mas enfim, aprender que o amiguinho torce para um time, mas ele continua sendo amiguinho, ele continua sendo uma pessoa legal. Exatamente. Aí em 2000, o senhor começa na divisão como chefe de parte desportiva, né, da Rede Globo. Exato. Eu nunca pensei em trabalhar em televisão, né? Já tinha feito jornal, Globo, Jornal do Brasil, O Dia, revista, tinha feito rádio também, e achava que televisão era uma coisa distante. E acabou que apareceu o convite, e aí cheguei, na verdade, em 99.
e fui ser chefe de reportagem, né? Mergulhei muito, né, do que era a televisão, né? Vi muita coisa para poder ser um chefe de reportagem digno dos repórteres que lá estavam, né? E depois, com o tempo, acabei migrando para programas, né? E foi o que eu mais fiz na TV, né? Que é ser editor-chefe de programas e também de fazer reportagens especiais dentro do esporte. Aliás, os programas da Globo, Esporte Espetacular, né? Grandes programas de domingo, Globo Esporte, né? E tantos outros. Lembrando aqui agora, eu fui editor-chefe do Globo Esporte, do Esporte Espetacular, do Bem Amigos, atualmente do Boleiragem, do Segue o Jogo, também fui de projetos especiais como Sou Louco por Copa América, Que Dor é Essa, e agora também um núcleo de humor que chama Fica Triste Não, com o Marcelo Adnet. Então, assim, tentei ser bem, assim, variado, né? Aliás, o Bem Amigos, né, um programa que chamava bastante atenção por misturar um pouco essa questão do esporte e a parte cultural, né, os cantores que iam, né, sempre. Tinha essa questão, né, do futebol e cultura que a gente estava falando anteriormente. Mas eu te confesso que quando eu comecei no Bem Amigos, eu aos pouquinhos tirei as atrações musicais. Não porque eu não gostasse, mas é porque realmente, com tanto de jogos que acontecia, que apareceu, tanto de assunto, a gente acabava perdendo um tempo na atração musical, né? Além de que era uma logística você levar a banda, montar o palco e tal. E eu comecei a ver que na audiência, sempre que ia para a música, as pessoas meio que aproveitavam, como a gente brinca na TV, aproveitavam para fazer o xixi. Opa, vem aí o intervalo. Então a gente aos pouquinhos foi tirando da música. Eu particularmente confesso que eu achava bem interessante as atrações musicais que tinham. Aliás, ficou no ar durante muitos anos, né, o Bem Amigos, enquanto o Galvão esteve na Globo. E esse documentário, né, que o senhor produziu, junto com o Gustavo Gomes, sobre o Galvão Bueno, que está no Globoplay, inclusive. Isso foi uma experiência muito bacana, muito prazerosa, né? Fiquei muito feliz, porque foi a primeira vez que eu assim, fiz um documentário com episódio, a primeira vez que eu fiz um produto assim para streaming, né, que é o Globoplay, e assim, foi um trabalho muito intenso. A gente fez viagens para os lugares onde o Galvão narrou acontecimentos inesquecíveis, entrevistamos mais de 60 pessoas, então assim, foi uma experiência incrível, assim, eu fiquei muito feliz, a recepção está sendo ótima por enquanto, né, então eu também acho que me deixa muito feliz, né, as pessoas estão vendo, estão comentando, estão vendo que não é assim, como a gente brinca, né, não é um documentário chapa branca, porque ele é um tributo ao Galvão, claro, mas também procura mostrar, né, a face familiar dele, procura mostrar a história dele, como as pessoas se relacionam com ele, quando ele perde a paciência. Então, assim, foi muito bacana. Como em alguns filmes e documentários que passando na TV Globo, os senhores já pensaram em colocar o recurso de audiodescrição nesse documentário? Olha, isso é um desafio realmente. Eu acho que eu posso, inclusive, levar essa sugestão ao Globoplay, né? Porque eu não sei como é que funciona lá, né? Eles meio que encomendaram o documentário, então eu não conheço como funciona exatamente o Globoplay. Então eu acho que a sugestão é perfeita, eu acho que eu posso falar com eles mesmo e falar, olha, acho que tem aí uma oportunidade importantíssima para mais pessoas verem o documentário, então acho que a sugestão é excelente, assim. Realmente eu vou fazer isso também. Além dessa parte televisiva, né, e jornalística, o senhor escreveu alguns livros também, né, entre eles A Imprensa Brasileira. Isso, A Imprensa Brasileira e a Primeira Guerra Mundial, né? É um livro que conta como que a imprensa brasileira cobriu a Primeira Guerra Mundial. Quais eram os jornais, como foi que o Brasil, num primeiro momento, registrou que a guerra estava começando. Então acabou sendo um livro assim bem assim acadêmico, né, para as pessoas que estudam jornalismo. É muito legal esse tipo de livro, né? Legal que eu digo para o pessoal no contexto histórico, né? O pessoal aprender realmente. Tive alguns livros que eu li na minha época de jornalismo também com mais ou menos esse tipo de viés. A propósito, como que o senhor está analisando essa questão do conflito entre Rússia e Ucrânia no contexto da imprensa? Eu acho que a imprensa sempre busca neutralidade, sempre busca ver todos os lados, mas talvez
tenha carregado um pouco de tinta no sentido de condenar o invasor, né? Que acabou sendo um conflito em que há um invasor, a Rússia, e um país tentando se defender, que é a Ucrânia, né? Então, assim, eu acho que a imprensa busca apresentar os fatos, busca mostrar todos os lados, mas é inegável que há uma comoção um pouco maior quando você vê, né, as imagens do território, porque é uma guerra em território ucraniano, né? Então acaba que as imagens mais chocantes, mais assim comoventes, são em território ucraniano, na parte normalmente invadida. Então acho que a cobertura é muito boa, mas acho que até saudavelmente há um tom um pouco mais crítico com relação à iniciativa russa de invadir. Estamos conversando aqui na Web Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão, com o jornalista Sidney Garamboni, que gentilmente está nos atendendo. Sidney, quais são geralmente os critérios utilizados para se definir jornalistas que farão essas reportagens especiais, internacionais? Eu acho que, na verdade, assim, eu acho que o jornalista, à medida que ele se forma, ele vai buscando a sua maior afinidade com alguma área, né? Muita gente prefere a reportagem de campo mesmo, ir à rua, outras pessoas preferem ficar em redação, editando, bolando as páginas de um jornal, bolando como é que vai ser um programa, e assim também como tem os profissionais que buscam no esporte a sua satisfação pessoal, outros gostam de economia, outros de reportagem geral, e tem também a turma que adora e se especializa em jornalismo internacional. Então acaba que são essas pessoas que, no caso de você ter que enviar alguém, né, o jornal vai buscar essas pessoas que já estão nesse mundo, né, digamos assim, do jornalismo internacional, das relações internacionais. Então, acho que, nesse caso, é uma coisa natural que as pessoas que estão fazendo jornalismo internacional, elas vão cobrir mais um conflito, né, ou algum assunto assim. Aliás, essa questão de relações internacionais, né, foi seu tema de mestrado, inclusive, né, de relações internacionais. Exato. Eu tinha vontade de fazer um mestrado, né, para poder dar aula, porque hoje em dia, para você dar aula, você precisa ter um mestrado, no mínimo. Então, eu busquei, assim, fazer uma coisa diferente. Eu sempre gostei também de jornalismo internacional, busquei uma coisa diferente, já que eu já tinha feito cultura, já tinha feito esporte. Então eu busquei, assim, uma área que fosse um pouco diferente, né, para poder até mesmo crescer, né, profissionalmente. Então tive que estudar muito, né, tanto para passar quanto durante o mestrado, mas foi muito legal, assim. Hoje em dia, não falta um pouco mais nas universidades, nas aulas, mesmo na graduação, essa questão dessas disciplinas, tanto o jornalismo esportivo, como também essa questão do jornalismo internacional, não teria que ter um pouco mais nessas disciplinas? Olha, eu acho que o jornalismo internacional, sim. O jornalismo esportivo, não. Eu, por exemplo, fui fazer uma palestra na PUC, existe muito a questão da disciplina eletiva de jornalismo esportivo, né? Então, assim, eu acho que nesse caso o jornalismo esportivo está bem contemplado nas faculdades, até porque com essa quantidade de blogs, né, podcasts, canais, seja no YouTube, canais por assinatura, acho que o jornalismo esportivo cresceu muito o mercado, né? Até mesmo dentro dos clubes, aí tem aqueles canais também que só falam de um clube. Então acho que nesse ponto o jornalismo esportivo está mais contemplado do que o internacional. A Globo tem um aspecto que eu acho bastante interessante, por ser uma pessoa com deficiência e jornalista, de fazer várias matérias no que se refere ao paradesporto. Essa questão do esporte paralímpico. Como o senhor vê essa questão e por que a Globo resolveu priorizar o paradesporto? Eu acho o seguinte, a Globo ela percebeu, por exemplo, na Olimpíada de Londres, quando o Sport TV estava transmitindo a Olimpíada antes da Paralimpíada, né? E percebeu como que, eu não sei se foi Londres ou foi na China, como que havia um interesse no paradesporto. Então acho que a Globo correu atrás do que o público estava querendo. Então, muitas vezes, eu me lembro que na Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, a minha filha me pedia assim, poxa, compra ingresso para a Paralimpíada. Então ela estava talvez mais interessada na Paralimpíada, nas grandes histórias ali, do que na Olimpíada mesmo. Então eu acho que talvez tenha sido uma percepção da Globo de que a Paralimpíada, o paradesporto, ele
pode gerar audiência também, e aí passou a cobrir. Então a gente, às vezes, tem gente lá dentro que é especializado nisso, né? Então eu acho isso muito bacana. Aliás, aproveito para mandar um abraço pro meu amigo Renato Peters, né, que geralmente Exatamente, faz ele é essas... super, super especializado, né? Realmente é o cara que faz essas matérias. Outro aspecto também que a Globo saiu na frente, mulheres, né, na narração esportiva. Isso acho que é uma percepção mesmo, né? Já havia muitos repórteres, né? Mulheres, né? Já havia gente dentro de redação, mas a parte de comentário era muito pequena. Tinha repórter, mas comentarista muito poucas, e a narração em TV aberta também praticamente inexistente. Então, foi buscar no mercado profissionais que já estavam fazendo isso, e hoje começa aos poucos, né? Já são 3 narradoras, né, no grupo Globo Sport TV, e tomara que venham mais, né? Às vezes existe aquela rejeição da pessoa que não está acostumada, mas não estou acostumado, mas isso é tudo frescura, né? Porque as mulheres são tão boas e competentes quanto os homens. Então, dizer que é estranho, eu acho que é preconceito mesmo. Existe um segmento no jornalismo que, às vezes, ele fica um pouco à margem, algumas pessoas colocam ele um pouco à margem, tem tanto no jornal como na rádio, que é o segmento comunitário. Sinceramente, eu acho que não, porque os jornais locais, no caso da Globo e de outras emissoras, são muito grandes, muito grandes. Tem, às vezes, você tem, por exemplo, um jornal local que tem 45 minutos, e depois vem o Globo Esporte com 20 e poucos, e o Jornal Hoje com 35. Então, eu acho que, nesse caso, o jornalismo comunitário ainda é um filão, digamos assim, um investimento que eu acho que só cresce. A Globo tinha o Globomóvel, né, que ia nos locais, né, que nas ruas, tal, verificar o que estava acontecendo. Isso eu não lembro, porque como eu nunca fui da editoria assim, então eu não tenho certeza, mas eu não lembro. Mas, assim, eu acho que talvez fosse um carro especial, né? Isso, que ia verificar se reportar o que estava acontecendo na rua, assim, era bem, bem interessante. Legal. E seus livros, você já pensou em algum momento fazê-los em áudio? Pois é, também não. Não sei qual o caminho, sinceramente. As editoras que eu fiz jamais me perguntaram, né? Então, eu acho que é uma coisa bem bacana, mas eu não sei o caminho. Eu gostaria de conhecer, né, editoras que se especializaram nisso, para eu poder fazer também audiolivros. É um desejo, não sei como é que funciona, se o próprio autor leria o livro, né? Ou se existem profissionais mais gabaritados para ler. Eu gostaria de dicas, assim, se você tiver, me fala, que eu ficaria muito feliz em ter os meus livros transformados em audiolivros, transformados em versões mais acessíveis. Depende, geralmente o autor pode ler o próprio livro, igual aconteceu com o livro da Sônia Bride, por exemplo, Lao Ai, História de uma repórter na China, ou fundações, por exemplo, instituições como a Fundação Dorina no Rio, o próprio Benjamin Constant e no Rio fazem esse tipo de trabalho, né? Depende muito. Bacana, legal. Eu vou pesquisar. Não sei se você sabe alguma editora assim que trabalhe isso. E editora mesmo específico, aí teria que pesquisar, mas geralmente tem algumas que fazem esse tipo de trabalho. Então eu vou pesquisar. O senhor comentou no começo da entrevista essa questão que muitas pessoas às vezes acham que fazer o jornalismo é só questão de escrever, né, um blog, alguma coisa. Teve um tempo que foi tirada aquela questão da obrigatoriedade do diploma para ser jornalista. O senhor acha que isso impulsionou ainda mais essas pessoas a escreverem assim sem ter uma graduação, algo do gênero? Acho que não, sinceramente. Eu acho que eu sou contra, né? Eu sou a favor do diploma. Eu acho só que as pessoas que não fizeram a faculdade e já faziam trabalhos assim, digamos assim, a pessoa ela tinha um blog na época, então ela não podia falar que ela era jornalista. Quando terminou a exigência do diploma, ela botou jornalista. Mudou lá o perfil dela, né? Então, acho que não incentivou. Eu acho que quem já fazia, aproveitou para dizer que era jornalista, entendeu? Mas eu não acho que tenha aumentado, não. Hoje, nós temos diversas questões aí no jornalismo, né? Troféus interessantes. O senhor acha que essas premiações estimulam os jornalistas a se dedicarem mais à profissão? Acho que não. Pelo contrário, eu acho que os prêmios são muito setorizados, né? Prêmio da indústria automotiva, prêmio da indústria de gás, prêmio de matérias sobre inclusão, prêmio de matérias e o prêmio ESSO, que era o grande sonho de consumo do jornalista, ficou um pouquinho esvaziado. Então, eu acho que as pessoas
aumentam a sua produção para poder ganhar prêmio, não. Eu acho muito, muito raro, muito raro. Eu acho que não tem. O jornalismo, eu acho que perdeu um pouco essa faceta, assim, né, de querer ganhar prêmios e tal. O senhor acha que seria possível e viável fazer novamente um repórteresso? Tudo bem que as características mudaram do jornalismo hoje, mas mais ou menos igual era antigamente? Eu acho que, quer dizer, a Repórter essa era uma coisa curiosa, que era um telejornal, como tantos outros telejornais. A única coisa que mudava era o nome, que era patrocinado por uma empresa. Então eu não sei se hoje em dia, né, o Jornal Nacional seria capaz de vender o nome dele, né, para poder colocar uma empresa. Não sei como é que está isso. Realmente não sei. Acho que é uma coisa muito mais do departamento comercial das empresas do que do departamento jornalístico. Então, assim, cabe a elas decidirem se é o caso de vender o nome do jornal ou, na verdade, mantenha a lógica do comercial na hora do intervalo mesmo. O senhor acha importante ainda um jornal, vamos dizer assim, meio radiofônico, né, que ainda existe, A Voz do Brasil? O senhor acha que tem importância ainda a Voz do Brasil? Eu acho que se você está no carro assim e tem a possibilidade de ouvir, é uma forma também de se informar sobre o que está acontecendo no Congresso Nacional, né? Porque às vezes a cobertura do jornalismo é muito mais focada assim, o que aconteceu, o que não aconteceu. Então, muitas vezes, você consegue umas curiosidades lá, ouvindo a Voz do Brasil, mas não deixa de ser uma transmissão oficial, né? A transmissão que é do governo. Então, se dependendo do governo, pode ser uma coisa muito parcial, cheia de interesses aí, que não apenas da informação. Então, assim, eu acho que é um lugar bacana para você ter ideias e, eventualmente, uma fonte de inspiração para reportagens assim, opa, aquele deputado falou isso, aquele deputado falou aquilo. Porque é uma coisa mais formal e mais oficial, né, do Estado brasileiro. O fato de ter se flexibilizado o horário, de alguma maneira, o senhor acha que melhorou para as emissoras? Não, acho que não é popular. A Voz do Brasil não é popular. As pessoas não ouvem, só quem está muito interessado ali, assessoria parlamentar. Eu acho que, infelizmente, seria até mais legal para ter uma audiência maior. Mas, sinceramente, eu acho que não. Ficou aquela questão do 7 da noite e tal, depois flexibilizou, mas não repercute. Qual foi a última vez que a gente viu assim na internet? Poxa, viu o que a Voz do Brasil deu? Não lembro. Realmente é uma boa pergunta. Uma coisa assim, tem pouca audiência, né? Não dá muito pra você pegar assim e falar, falou isso. Verdade. Eu acho que acaba sendo muito mais uma obrigação oficial do que realmente uma luta por audiência. Qual foi o maior desafio do jornalismo, pelo que o senhor acompanhou e trabalhou, de fazer o jornalismo na pandemia? Bom, as reuniões foram feitas remotamente, então não teve tanta dificuldade. Eu acho que era mais a questão da apuração, né? Normalmente você faz uma reportagem, você vai no local, né? Quando você tem que entrevistar a pessoa, ou pelo computador, ou pelo celular, você não tem olho no olho, você não tem a percepção das reações da pessoa. Eu acho que foi um aprendizado para todo mundo, mas claramente, sem a pandemia, as coisas conseguem ser um pouco mais profundas, mais humanas. Quando tem muita tecnologia envolvida, você acaba também ficando um pouco mais frio, né? Na sua reportagem, no seu programa e tal. A gente fez muito programa com as pessoas de casa. Tinha lá uma curiosidade, você vê como é que era o ambiente da pessoa, mas é um recorte, né? Um ambiente preparado para isso. Mas a interação humana é insuperável, né? Né? Interação, principalmente para TV, é tudo, né? Exatamente. Então, assim, e tinha também a coisa da tensão, né? As pessoas estavam realmente preocupadas em não pegarem Covid, então você também não tem um relaxamento da própria audiência, tá todo mundo meio tenso. Hoje em dia, depois que mudou de governo e tal, isso influenciou alguma coisa no jornalismo em geral? Eu acho que a gente voltou um pouco à normalidade, porque o governo anterior, infelizmente, tinha uma birra, né, uma implicância com a imprensa, né? Então, assim, o presidente falava isso publicamente, né, que não gostava, que não via, que não lia. Então havia, assim, uma tentativa de descrédito da imprensa. E não é necessário. Você pode ter suas crenças, pode ter sua ideologia, mas a imprensa, como sempre se falou, o quarto poder. A imprensa está ali quietinha, está lá fazendo o seu trabalho, você recebe uma crítica, recebe um elogio e bola para frente. A crítica você pode responder, dizer se está certo ou errado, o elogio você agradece ou não e bola para frente. Então, assim, eu acho que de todos os momentos depois da ditadura, foi o mais delicado, porque era um governo que não gostava da imprensa, né, que atacava a imprensa.
Todos os outros governos, não. Sejam eles de direita, de centro, de esquerda, eles podiam discordar eventualmente da imprensa, mas respeitavam a imprensa. Então, se tinha um evento assim, você ia chamar todos os órgãos de imprensa, mesmo sabendo que alguns ali eram mais críticos. Então, acho que não mudou, sinceramente. Eu acho que foi um período muito diferente para a sociedade brasileira e agora a gente está voltando ao normal. Independentemente se você gostar do governo ou não, você faz lá o seu trabalho de jornalista, crítico sempre, né? Registrando o que tem que registrar, criticando quando tem que criticar e elogiando quando tem que elogiar, né? E o governo é tudo funcionário nosso, né? A gente paga o governo, não tem o direito de querer boicotar a imprensa, que a imprensa também é uma coisa sagrada em qualquer sociedade democrática. Bom, em nome da Web Rádio Teletema, do programa Espaço da Inclusão, gostaria de agradecer a gentileza do jornalista e professor Sidney Garamboni com o nosso programa. Então, Sidney, muito obrigado pela atenção. Gostaria que o senhor fizesse as considerações finais. Se quiser deixar os contatos do senhor, fica à vontade. Foi bem bacana, o papo muito bom, as perguntas do Felipe muito boas, muito profundas. Eu acho que valeu para a gente refletir aí sobre imprensa, né? E para quem está ouvindo assim, se estiver fazendo jornalismo, quiser fazer, bem-vindos. Eu acho que é uma profissão linda em qualquer lugar do mundo, né? Lindo e respeitado em qualquer lugar do mundo. Ok, conversamos com o jornalista e professor Sidney Garamboni aqui na Web Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.